Eu só precisei de um anjo, mais 10 minutos de conversa para economizar US$ 12.000 no Pathway aqui no Canadá. Quer saber como? Então vem! Olá pessoal, aqui é a Daniela do Bem Canadá e hoje eu vou contar para vocês essa mágica, né? Que pareceu uma mágica de uma hora para outra. Eu consegui economizar US$ 12.000 e um ano de curso de Pathway para entrar no meu college no Canadá. O que eu precisei? É o que eu falei, eu precisei apenas de um anjo e 10 minutos de conversa. Graças a Deus deu tudo certo e eu vou contar para vocês essa história. Eu já contei ela para algumas pessoas, mas ela é tão boa, essa informação é uma informação tão boa que eu não posso segurá-la só para mim e para uma meia dúzia que eu já contei. Então eu vou contar hoje para vocês, mas isso não quer dizer que se você fizer a mesma coisa, isso vai acontecer exatamente igual com você, tá? Então, antes de você tomar qualquer atitude, você vá ver se isso vai acontecer mesmo, vai atrás de informação e esteja preparado, porque eu assumi um risco e deu certo. Foi tudo dentro da legalidade, não fiz nada de errado, mas eu assumi um risco que poderia não dar errado, não dar certo, assim, mas não era uma coisa que eu não conseguiria, por exemplo, depois consertar. Então, por isso que para mim valia o risco, né? Porque eu tinha muito a ganhar. Então a história foi a seguinte: eu vim para o Canadá, eu já tinha o meu LOA, que é a carta onde eu tinha aceitação do college, e aí eu tinha um período de Pathway que eu ia fazer o curso de inglês para poder entrar no college, porque eu não tinha aquela nota do IELTS para entrar direto para fazer o curso. Então eu tinha que passar pelo Pathway. Quando eu estava conversando com a consultora, quando eu comecei a fechar tudo, ela falou assim para mim: qual é o seu nível de inglês? Eu falei assim: é intermediário? Ela falou assim: quanto será mais ou menos que você precisaria de curso de inglês para ingressar? Eu falei: não tenho nem ideia, porque eu não tinha realmente ideia, né? A gente não sabe como que funciona tudo aqui. Ela falou assim: olha, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou colocar para você um período de Pathway, que significaria um nível, né, de Pathway. E aí, quando você chegar, você vai ser avaliada, você vê o que você precisa, o que vai se adequar melhor para você. Então, tá bom, ótimo. Tava tudo pronto, então tava tudo reservado, eu pagava diretamente aqui. Eu cheguei aqui com o meu LOA, com o meu curso para começar em setembro já, meu college ia começar em setembro, e eu cheguei em maio. Então, eu cheguei no finalzinho de maio para começar o meu Pathway em junho. Então, eu tinha junho, julho e agosto. 3 meses para fazer o Pathway, para entrar no curso em setembro. Então, para mim, tá tudo certo. Eu não via nenhum problema disso daí. Para mim, estava tudo redondo. Quando eu fui fazer o teste de nível, eu caí no nível 4 para 5. E aí, tá bom, comecei. O Pathway, ele é do próprio college. Então, ele era um prédio separado, mas ele estava interligado. Então, eu estou entendendo que os dois estão se conversando naquela informação. Eu estou para começar em setembro e eu vou começar a fazer um inglês. Na minha cabeça, tá? Eu não tinha nem parado para pensar nisso, mas na minha cabeça, o meu nivelamento era só de quanto eles iam me forçar mais para eu estar preparada para entrar no inglês. Depois eu descobri que não era isso, eu vou falar para vocês. Então, tá bom, eu caí lá no nível 4 para 5 e comecei a fazer o meu curso de inglês. Outras pessoas caíram no 5, outro no 6, outro no 7, outro no 8, que acho que ia até 8. E cada um, isso foi no primeiro dia, no segundo dia, cada um já chegou para os seus, né, para suas classes de inglês. E esse curso, cada nível levava 3 meses. Então eu tô lá fazendo o primeiro mês, segundo mês. Quando eu estava no terceiro mês, eu conversando com uma amiga da classe, eu falei para ela: que curso que você vai fazer? Ela falou: nem pensei ainda. Eu fiquei pensando: puxa, mas a gente já vai começar o mês que vem, né? Aí ela falou: e você? Aí eu falei assim: eu vou fazer o curso tal e vou começar agora em setembro já, né? Ela falou: como assim você vai começar em setembro? Eu falei: vou começar em setembro. Ela falou: mas
você não precisa ainda passar pelos próximos níveis? Aí eu falei, quando ela falou isso, aí parece que na hora tudo clareou na minha mente, porque eu não tinha parado para pensar. Eu, na minha cabeça, eu fazia. O teste de nivelamento era só quanto eles iam me forçar mais, iam pegar mais pesado no inglês, para você estar preparada, para no final você fazer um teste de inglês e ver se você estava preparada mesmo. Se você não tivesse, você faria esse curso de novo. Então, na minha ideia, no final seria uma prova. Eu teria que passar nessa prova para entrar no college. Mas não, é um curso de inglês normal. Então, no final, você faz uma prova para ir para o próximo nível. E aí caiu a minha ficha que eu teria o nível 5, 6, 7, 8, 3, 6, 9, 12 meses. E cada nível eram $3.000. Então, 3, 6, 9, 12 mil dólares também. Então, o curso que eu achei que eu ia começar na próxima semana, daqui a 2 semanas, ele ia começar daqui a um ano e eu teria mais $12.000 para pagar. O mundo praticamente caiu na minha cabeça naquela hora. Eu fiquei desesperada mesmo, porque eu não tinha ideia do que fazer. Eu não estava preparada, né? Porque a gente tem todo um planejamento, então eu não estava preparada para todo esse gasto a mais antes de começar o college. Então, $15.000 de curso de inglês ia ser um baque para mim, né? E ainda ter que se manter tudo, porque você não pode trabalhar, não pode fazer nada enquanto está fazendo curso de inglês. E aí eu fui, graças a Deus, tinha um anjo lá, nesse curso de inglês. Era uma brasileira, e ela trabalhava ali na parte de orientação mesmo de alunos do curso de Pathway. E aí ela era... Realmente, o meu nível de inglês ele não era um dos melhores. Então eu fui falar com a brasileira, que eu conseguia me expressar melhor para perguntar as coisas para ela. Eu falei, pelo amor de Deus, é isso mesmo? Ela falou assim, é isso mesmo. Não tem nenhuma outra opção, porque essa opção para mim é totalmente inviável. Eu falei para ela, não vai ter jeito. Aí ela falou, olha, mesma coisa que eu tô falando para vocês, não é garantido, mas eu vi uma pessoa fazer isso e deu certo. Aí eu falei, me fala o que é que eu vou fazer. Ela falou assim, bom, a escola, o curso de inglês, ele quer te jogar para baixo, os níveis para baixo, para você ficar fazendo o curso de inglês o mais tempo possível, que eles ganham dinheiro com isso, né? Então, por exemplo, você tá mais ou menos, ele fala, tá ruim, e põe mais para baixo. Se você ia ser um nível 5, você é um 4, né? Porque eles querem que você fique o mais tempo possível fazendo inglês. Mas se você for fazer um teste de admissão no college, eles te jogam para cima. Então, se o seu inglês não é aquelas maravilhas, ele vai te aprovar e ele vai te dar uma matéria a mais lá, que é o curso de inglês. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Bom, faltava eu fazer mais uma prova lá para ver se eu ia mudar de nível. Eu nem voltei mais no curso de inglês. Eu abandonei o curso, eu saí do curso, então eu já não era mais uma aluna ali da escola. Eu deixei de ser aluna do inglês deles. E aí, como eu não tinha o Pathway, que ia ser a minha nota, que já me garantiria entrar diretamente no college, eu tinha que fazer um admission test. Então, eu poderia voltar na escola, eu esperei aquelas 2 semanas. Eu voltei na escola, só que eu já fui direto no prédio do college e falei assim, eu quero fazer um admission test. Tá bom, marcaram meu admission test e eu fui lá e fiz, que era uma prova de inglês, matemática, redação. E aí, gente, eu passei. Eu passei e eu comecei a minha faculdade, o meu college, em setembro. O que eu tive que fazer a mais? Eu não tinha me preparado para fazer esse admission test, então depois eu vi que tinha até uma apostila com o que ia cair de matemática, tudo. Então eu não estava preparada para fazer nenhuma prova dessa, né? Então eu tive que fazer 2 matérias a mais no primeiro semestre só. Uma era inglês de college e a outra era matemática. E aí por essas 2 matérias eu paguei, eu acho que eu nem lembro quanto eu paguei a mais em relativo só a esse primeiro semestre e só essas 2 matérias
Se o meu valor ia ser, sei lá, 14 mil no primeiro ano, eu gastei uns 1.500, US$ 2.000 a mais. E essa é a minha história, gente. Então, eu precisei de um anjo ali que me deu uma luz, realmente. Essa conversa de 10 minutos que eu tive com ela, gente, me salvou. Eu economizei muito dinheiro e eu consegui fazer e entrar no meu college. E eu tive mérito no primeiro semestre ainda. Eu ia super bem. Então, quer dizer, a gente se esforça, a gente consegue fazer o college. Eu finalizei meu college, eu só tinha ótimas notas. Eu era super dedicada, tinha ótimas notas. Se eu achava que eu ia ter alguma dificuldade em dia de prova, eu conversava até com o professor, falava, posso só colocar um tradutor aqui, que tem uma palavra ou outra, assim, que eu não entendo muito bem. E ele deixava, porque ele confiava em mim, ele sabia que eu era muito estudiosa. Terminei meu college, não fiquei em recuperação nem nada, e deu tudo certo, gente. Então, essa é a minha dica de hoje para vocês. Se vocês perceberem que o pathway de vocês vai ser muito longo, vejam essa possibilidade de fazer uma admission test no college, porque às vezes, se você ainda não é aluno lá da escola, eles querem te pôr para dentro. Então, eles vão te jogar para cima, nem que eles tenham que te dar uma matéria a mais. Tá bom? Então, eu espero que isso possa ajudar alguém. Espero que isso não prejudique ninguém também. Tomem cuidado com o que vocês vão fazer, tá bom? Tenham certeza que se alguma coisa não der certo, vocês conseguem depois reverter de alguma forma. Mas essa é a minha dica de hoje. Então, boa sorte aí para vocês e se der tudo certo, me falem, tá bom? Eu vou gostar de saber. Até mais.